Demorei um pouquinho pra falar, mas aqui estou, né? Vídeo de Homem-Aranha e... Sempre sinto que sou os últimos caras a fazer esses vídeos. Enfim, né? Mas eu acho que até foi bom ter demorado um pouco, porque esse vídeo aqui, o sentimento que eu tenho dele é que ele vai ir muito contra a maré. Então eu tenho que me justificar muito bem nos meus argumentos aqui, senão eu vou ser massacrado. Por experiência própria, toda vez que eu falo mal de um filme no canal, sempre tem uma pessoa ou outra nos comentários que fica um pouquinho puto. Isso quando são filmes que são até mal vistos, como foi o caso do Five Nights at Freddy's 2. Cara, teve um que eu nem cheguei a falar que é ruim, eu falei que é medíocre. Mas tipo assim, os caras já ficaram putos, tá ligado? Foi o Gladiador 2. Então, esse daqui, eu já tô vendo que vai ser um negócio um tanto mais complicado, pois esse aqui não só está sendo muito bem aclamado, como está sendo dito como um dos melhores filmes da Marvel e talvez o melhor filme do Homem-Aranha. E eu acho essa opinião um tanto absurda, para falar a verdade. Então eu vou fazer este vídeo aqui repleto de spoilers, eu vou falar o filme inteiro a partir de agora. E, bom, eu acho que a maior parte das pessoas já assistiram esse filme, então não acho que spoilers vá atrapalhar muito a experiência de quase ninguém. Só se você for um caso de uma pessoa que ainda não viu o filme e se importa muito com spoilers, bom, é melhor você se retirar, assistir ao filme e depois você volta aqui ao vídeo. Tudo bem? Bom, já dito tudo isso, agora sim, família, bora pro vídeo. Mais tarde eu vou dar uma autografada no teu rabo. Será que você aguenta? Acho que vocês não entendem. Eu não estou preso aqui com vocês. Vocês estão presos comigo. Então vamos lá, ó. Já que eu sei que esse vídeo ele vai causar uma certa polêmica, eu vou começar falando os pontos positivos do filme, que pra mim são minoria, e aí eu vou, né, ao resto do vídeo falando os pontos negativos, que pra mim são maioria. Então eu vou acalmar vocês aqui de início, pra depois eu falar o que de fato achei problemático aqui, tá bom? Começando aqui pela troca da direção, né? A gente sai do Jon Watts, que dirigiu os 3 primeiros filmes, e a gente vai para o Dustin Daniel Creighton, que é um diretor que ele é bem legal, ele fez o filme de Shang-Chi, que é um bom filme, é um filme bem legal na verdade. E eu acho que ele manda bem aqui, ele é um diretor que ele é muito mais competente que o Jon Watts, ele é um diretor que ele sabe fazer cenas de ação muito melhores, então as cenas de ação aqui são quase todas muito boas. Ele, embora seja um filme que eu não goste muito, ele é um filme bem filmado. A fotografia dele não é feia, não é ruim. Ela é sim meio acinzentada, mas parece que é um cinza natural, não é aquele cinza plástico do CM, sabe? É um filme que ele traz, acho que, dilemas mais sérios, dramas mais sérios. Então acho que é natural, né, ele ter uma fotografia mais acinzentada mesmo. Mas assim, né, existe um trabalho de imagem bom aqui, né, não é feio o filme em si, né. Outro ponto positivo aqui, eu acho que o Tom Holland ele melhora como Homem-Aranha, tá. Eu acho o primeiro ato desse filme, ele é muito bom, pra falar a verdade. Ele consegue colocar ali o Peter de fato sendo Homem-Aranha, enfrentando ali os inimigos, né, como Homem-Aranha, agindo feito Homem-Aranha, e parece que ele acabou colocando muito mais dose em certas questões ali, que são algumas questões que de fato estavam atrapalhando nos outros filmes, como o fato do Tom Holland tirar a máscara o tempo todo.
O filme, ele coloca ali um embasamento muito grande. Tipo, eu não tiro a máscara por nada. Ele sempre ali estão pedindo, Peter, tira a máscara. Fala, não vou tirar. Então, tipo, porra, legal, cara. Tipo, ele entendeu a lição ali, aprendeu a lição. E, tipo assim, ele tá, assim, tendo responsabilidades ali pelos próprios atos. O Justiceiro, ele tem coisas legais também. Vou falar mais, porque eu acho que o Justiceiro é um personagem que, pra mim, ele é mais meio a meio nesse filme. Porque tem coisas bem interessantes que o filme trabalha em cima do Justiceiro. Eu gosto dessa coisa, né? Que ele quase vê o filho dele ali no Peter, tá ligado? Isso daí eu acho legal. Eu sei que a galera tem uma questão um tanto complicada com essa versão do Justiceiro do MCU. Porque é um Justiceiro que ele não é 100% aquele assassino psicótico que só pensa em matar bandido. Mas nos quadrinhos também não é assim. O Frank não é 100% disso. Tem histórias que exploram o lado mais humano dele também. E pra mim, o problema desse filme, ele tem problemas sérios quanto ao Justiceiro. Isso é real. Mas ele agir de forma mais humana com o Peter, não acho que acabe enquadrando nesses problemas. Agora vamos falar do que de fato me incomodou no filme, que não é pouca coisa, tá? Já que estamos falando do Justiceiro, vou começar por ele. O que me incomoda nesse Justiceiro, na verdade? Primeiro que a própria presença dele no filme é meio estranha. Por quê? Porque a gente tava tendo essa questão ali do Frank Castle, do Justiceiro, sendo trabalhado ali na série Demolidor, né? A primeira temporada, né, acaba com ele escapando ali dos policiais do Fisk. E aí, né, o gancho pra segunda temporada, né, que foi a cena pós-crédito, é isso, tá ligado? Mas eles nunca mais chegam a trabalhar isso. Então, é um tanto estranho, fica um tanto... Por que o Justiceiro não está envolvido mais ali? E aí tem esse filme aqui do Homem-Aranha, que tem presença do Justiceiro. Então, tipo, cara, por que o Justiceiro está no filme do Homem-Aranha? Eu acho que tanto a história que estão construindo dentro do Justiceiro aqui no MCU não faz sentido ele estar nesse filme, ele deveria estar na segunda temporada do Demolidor. E eu não acho que não vai trazer algo de muito bom em cima disso não também. Porque o Justiceiro, cara, ele é muito essa questão moral do matar ou não matar, tá ligado? E o Homem-Aranha, ele tem essa questão? Ele tem. Só que não é um negócio que é relevante pro personagem. Não é um negócio que molda o personagem, tá ligado? Diferente do Demolidor. O Demolidor, ele tem muito isso mais presente dentro de si. Muito do que define o personagem é isso. Tanto que você vai ver ali as 3 primeiras temporadas, até a primeira temporada do Born Again, é sobre isso. É discutindo esse dilema, porque é um dilema que é muito importante pro Demolidor. Uma das bases do personagem é isso. Então, não tem por que trazer o Justiceiro para esse filme. Pra mim, não existia motivo lógico desde a princípio. Mas, enfim, trouxeram, né? E o que fizeram com o Justiceiro nesse filme foi legal? Pra mim, a impressão que eu tive é que pegaram o Justiceiro, só que o Justiceiro não é cabível pra um filme do Homem-Aranha, então tiveram que adaptar o Justiceiro pra ele entrar no filme. Tem uma cena até que é legal, que ele fala ali pro Peter que, porra, você acha que viver desse jeito aí, desse modo, é bom pra você, que isso te ajuda? Cara, eu não tô fazendo isso porque eu sou uma pessoa de bem, uma pessoa que quer fazer isso da minha vida, tipo, isso daí, cara, é o que restou de mim, tipo, é legal trazer essas coisas ali, tá ligado? Ele tenta trazer ele, até porque eu acho que o John Bernthal, ele é um cara que ele é muito cismado com o Justiceiro, sabe? Ele interfere nos roteiros dos projetos, ele já recusou aparecer em outros filmes, outras séries, porque o Justiceiro não estava bem representado. Então, eu acho que o John Bernthal deve ter dado ali a figurada que ele pôde pro Justiceiro nesse filme. Mas você ainda vai ter o Justiceiro fazendo piadinha, você vai ter o Justiceiro se expondo ao ridículo, porque, é engraçadinho, pá. E eu não tô falando nem dele ser humilhado pelo Homem-Aranha, tá ligado? Mas tô falando de coisa tipo ele começar a dançar ali com a máscara do Homem-Aranha. Pô, por que, cara? Por que você fazer isso? Isso daí não é condizente com a personalidade desse Justiceiro. E pra mim, a coisa que mais me incomodou dentro disso tudo é... Cara, o Frank, ele ficou zero puto que o Peter receptou ali a bala que era pra Jean Grey. Ele falou que foi uma atitude incrível por parte do Peter. Tipo, o caralho, o Frank, ele tomou um tiro por um bandido, cara. Então você pode até argumentar que não, é que ele tava se sentindo culpado ali, porque ele atirou no Peter, sem querer, pá. Eu até acho palpável ele ficar culpado por causa disso, porque o Frank, ele tem essa questão moral muito bem trabalhada, né, de, porra, no dia que eu matar uma pessoa inocente é o dia que eu me mato também.
É um negócio que é bastante relevante pro personagem. Mas, tipo, cara, pra mim, isso daí só aumentaria o peso, só deixaria ele ainda mais puto com o Peter. Não faria com que ele começasse a passar pano pra atitude do Peter, algo que o Punisher jamais faria. Ou até passar pano pras atitudes da Jean Grey também, tá ligado? Por quê, cara? Simplesmente, por que o filme tá fazendo isso, sabe? E aí depois tem a cena dele lá, dançando com a máscara do Homem-Aranha pra distrair a multidão. E, novamente, essa cena, além de, assim, ser incoerente pro Frank Castle, por si só, tipo, ele jamais agiria daquele jeito. Novamente, o personagem tem que se adaptar ao filme porque o Justiceiro, de verdade, ele não é adequado pra um filme do Homem-Aranha, tá ligado? E ela, por si só, é meio incoerente, porque o Peter simplesmente só não colocou a roupa e vazou, simplesmente. Parece até que, tipo assim, o filme de propósito quis colocar o Justiceiro ali naquela atitude idiota dele, sabe? Então, porra, pra mim, essa cena por si só, além de ela ser incoerente, ela acaba, pra mim, sendo um puta de respeito pro personagem, tá ligado? Não só por colocar ele ali no ridículo, no idiota, mas até na parte de discurso dele, porque o Frank tá falando aquelas coisas não faz sentido com o personagem, sabe? Enfim, esse daqui foi só a minha parte de problemas com o Justiceiro, então vocês já podem esperar que eu vou ter problemas com muitas mais coisas desse filme. Então, ó, agora eu vou falar de uma parte que eu acho que a galera no geral tá concordando um pouco mais, tô vendo mais, né, críticas em relação a isso, que é o Hulk, tá? O Hulk, ele, acho que assim, ele é um dos personagens que estão nesse filme, né? Ele pra mim é o mais tranquilo até. A caracterização de Mark Ruffalo como Bruce Banner sempre foi uma merda. Pelo menos desde Thor Ragnarok ali, eu acho que o Mark Ruffalo nunca entendeu qual é a pira de ser Bruce Banner. Tipo, ele brinca com a questão dele do Hulk, tá ligado? Tipo, sendo que se você conhece o mínimo do personagem, você sabe que tipo, é uma das coisas mais fodidas da vida dele. Tipo, ele já tentou literalmente se matar várias vezes por causa do Hulk. Então, cara, ele fazer piadas, brincadeiras com isso, pra mim é tipo um negócio assim, porra, cara. Você realmente não entendeu o personagem. Mas tá bom, isso daqui é um problema antigo da Marvel. A Marvel não sabe trabalhar o Hulk, o Mark Ruffalo não sabe trabalhar o Hulk. Mas, quer dizer, o Bruce Banner, né? Mas o Hulk, o monstro Hulk. Olha, ele é um monstro, tá? A galera tem, acho que a impressão falsa que não, o Hulk, ele é legal porque ele é um monstro gigante, que bate, que é raivoso. E tá? Tipo, é uma parte legal do personagem mesmo. Mas eu acho que pra mim isso daí é a coisa mais básica que tem em relação ao Hulk. A principal pira do Bruce Banner em relação ao Hulk é toda a questão do trauma, né? Dele reprimir uma parte de si mesma, que existe diversos traumas de vida do Bruce. E esses traumas acabam sendo liberados a partir do Hulk. Então, o Hulk, ele voltou, ele é bravo, ele bate nas coisas. Mas pra mim isso é o de menos. Eu acho que o Hulk, ele é muito mais do que isso. Isso daí é só, tipo assim, a camada mais superficial possível do personagem. Mas enfim, tudo que eu tô falando até agora é um problema do MCU desde, sei lá, Thor Ragnarok. Não é um problema exclusivo desse filme. O que acabou me incomodando mesmo em relação ao Hulk primeiro que eu acho que a luta ali com o Peter foi mais pareada do que de fato devia ser. Cara, tem um momento ali que o Hulk fica totalmente imobilizado por causa das teias do Peter. Tem um momento ali, ele ainda era Professor Hulk, então você pode até dar uma passada de pano. Que ele toma uma bomba ali do Frank na cara, sai voando, então tipo, caralho. Mas enfim, isso daí é um problema em relação ao Professor Hulk do CM no geral, né? Novamente não é exclusivo desse filme, porque a gente lembra lá no She-Hulk dele sendo atropelado por um Jeep. Não é de agora, mas enfim, ainda é problemático, sabe? E a forma que derrota o Hulk é muito ridículo. Eu acho que a maior parte das pessoas já apontou o quão idiota essa cena. Porque o Bruce Banner, ele viu o Peter uma vez na vida, tá ligado? Como aluno ali na universidade dele. Então, tipo assim, é muito idiota que ele tenha essa coisa moral toda pra, tipo assim, ele ver o Peter e ele voltar ao normal. E ainda mais que ele fala, é o Peter, você se lembra? E tipo, não, você literalmente deu um nome falso pro Bruce naquela cena, tá ligado? E tipo assim, eu vi gente falando, não, mas é que o Bruce e o Hulk são personagens diferentes, ele vê o Hulk de outra forma, né? Então talvez o Hulk se lembre do Peter Parker. Bom, considerando que o Hulk nunca chegou a interagir com o Peter Parker, na verdade, então não faz muito sentido também não.
sei lá, é só uma cena muito estranha, muito jogada, que novamente reitera do que o Hulk tá nesse filme é um tanto idiota e sem sentido. Simplesmente não faz sentido o Hulk estar nesse filme. Agora, eu vou falar de uma coisa que também tô vendo que é um tanto polêmico, que é Jean Grey. Que eu também tô vendo que a galera também, porra, não foi muito fã dessa decisão. Por que colocar Jean Grey como vilã em filme do Homem-Aranha? Ainda mais o Homem-Aranha, cara. Tipo, se fosse, sei lá, vilão do filme do Homem-Formiga, eu não ia ligar. Porque, realmente, porra, quem é o vilão do Homem-Formiga? Nem tem. Mas, caralho, mano, o Homem-Aranha, ele tem a maior galeria de vilões da Marvel. Porque você simplesmente não aproveita esses vilões. E também porque, porra, Jean Grey sequer é vilã, cara. Tipo, por quê? E também o momento é muito ruim. Por que você vai querer apresentar os mutantes agora? Pré-guerras secretas, que vai rebutar tudo. Por quê? Tipo, não faz sentido. Enfim. Bom, meus problemas com a Jean Grey, eles vão em início em relação a isso. Em segunda instância, a Jean tá totalmente malucada aqui. Tipo, novamente, a Jean Grey não é uma vilã. Então, cara, ela matar inocentes por si só já é um negócio completamente descaracterizado dela nos quadrinhos. Tipo, estavam fazendo aqui a Jean Grey, mas tipo assim, porra, trocaram ali, tá ligado, um papel, estavam trabalhando no Magneto. Que porra é essa, cara? Por quê? E a derrota dela, isso daqui eu acho que vai ser polêmico falar, porque eu só vi gente falando, nossa, mas como foi legal a derrota dela, pá. Só que assim, ninguém tira que isso é um puta retcon safado, né? Que tiveram que apresentar uma cena nova do Peter com aquela Tia May, porque simplesmente não existia nenhuma interação dos dois nos outros filmes que aproximasse o mínimo de algo minimamente competente em relação aos poderes do Peter, pá. E usam isso de gancho para Jean Grey. Então, tipo, caralho, velho. Basicamente o retcon derrotou a Jean Grey nesse filme, tá ligado? Isso daí é, pra mim, muito idiota, sabe? E também tem o fato, né, que tipo assim, né, quando o Frank atira nela e o Peter simplesmente desvia pra tomar a bala, ele poderia ter desviado os dois, né, tipo, o Peter, ele tem essa habilidade, ele é mais rápido que uma bala, caso vocês não saibam. Enfim, né, tem esses problemas, tem uma parte que eu achei muito idiota, eu espero que não levem isso pro futuro, mas eu acho que vão levar sim. Porque no momento em que ela tá lá na prisão da Max, ela começa a embaralhar os negócios, acaba formando o nome X-Men. Então... aparentemente, os X-Men desse universo não vêm de Charles Xavier, mas sim de Max, que é o nome da prisão em que a Jean Grey estava. Ai, meu Deus do céu, né, cara? Impressionante. Enfim, problemas, vamos aos próximos aqui, né? Agora falando, assim, de personagens mais secundários, que não aparecem muito no filme, mas que tem a presença marcada lá. Primeiro, o Escorpião, cara. Fiquei muito decepcionado com o Escorpião. Porque o Escorpião, ele é um personagem que ele provém de uma rixa bem legal do Homem-Aranha dos quadrinhos, porque ele tem toda uma questão dele ser um cara bem mais psicótico, ele é um cara bem mais malucado, assim, e ele, tipo assim, traz uma sinergia muito diferente para os vilões do Homem-Aranha, né? Ele tem uma coisa muito pessoal com o Homem-Aranha também, tá ligado? Que era algo que seria legal ver o Homem-Aranha do Tom Holland trabalhando, porque até agora todos os vilões do Homem-Aranha não eram vilões dele, né? O Abutre e o Mistério eram vilões do Homem de Ferro. O No Way Home, né? São vilões de outros heróis. E a Jean Grey que era uma vilã. Então, tipo, porra, eu seria legal a gente ver um vilão que realmente odeia o Homem-Aranha, tá ligado? Bom, seria, mas a Marvel não liga muito pra isso, né? Porque o Escorpião, e aliás, que é interpretado por um ator muito bom, que é o cara que faz o Nacho no Better Call Saul, ele tem rixa nenhuma com o Homem-Aranha, na verdade. Ele nem queria estar no filme. E a única luta que os dois têm, ele está sendo controlado pela Jean Grey. Então, cara, pra mim isso daí foi a maior tirada fora de bola que eu já vi num filme, cara. Caralho, velho. Que decepção. E tem o Tentáculo no filme também, né, cara? Grande Tentáculo, que pra mim é outro elemento que tentaram tirar ali, né, dos seriados de televisões da Marvel, lá do Demolidor. E que novamente não faz sentido algum estar nesse filme. Começando que esse filme estabelece que o Tentáculo voltou em off-screen. E quem lutou com eles, aparentemente, foi o Homem-Aranha, não o Demolidor. Eu sei que, assim, é um pouco complicado você tentar entender ali a perda do Demolidor, porque, teve um momento grande ali que ele ficou aposentado, pá. Mas, mesmo assim, cara, se o Tentáculo voltasse, é muito idiota você parar pra pensar que o Demolidor não fez nada, ficou parado na dele. Porque, mesmo aposentado, ele foi falar com o Fisk, tá ligado? Porque ele não tava 100% cético, não, dessa porra aí de Fisk perfeito.
Mas eu acho que piora também, porque o Tentáculo, se você for pegar o que ele fez ali com o Demolidor na segunda temporada, o que ele fez com a Elektra, e, bom, ele praticamente deu a própria vida pra derrotar o Tentáculo. É muito idiota que eles voltaram em off-screen, ou seja, não explorou todo um drama que seria muito foda de acompanhar com o personagem do Demolidor, e ele simplesmente não tem envolvimento nenhum neles o filme inteiro. Isso sem falar do Punho de Ferro também, né? Que, porra, outro personagem aí que tá perdidaço nesse rolê. Que é alguém que também tomou no cu pra caralho por causa do Tentáculo. A cidade natal dele tá completamente desaparecida por causa desses desgraçados aí. O cara viveu uma vida em função de derrotar esses caras. E eles voltam e ele some também. Então, enfim, cara, é idiota pra caralho esse retorno do Tentáculo que aparece do nada. E a cena de ação final também é meio idiota. É uma impressão que eu tive um pouco, que foi muito rushado, tá ligado? Uma hora tá lá o Peter apanhando, fudido, e na outra ele simplesmente tira o Inimidor, né? E que teoricamente, na verdade, teria que fazer até com que ele perdesse completamente o controle dos poderes, mas não muito ao oposto. Ele aprende a controlar do nada, mete um pau no Tentáculo, tá ligado? Mal chega até uma emoção ali, porque, tipo, foi uma surra tão bem dada que, tipo assim, mal deu tempo pra você achar minimamente legal a cena. Então, sei lá, acaba perdendo muito o impacto da luta por si só, sabe? E talvez seja um pouco uns problemas que eu tenho com a direção desse filme. É que parece que a galera reclamava tanto do John Watts e falava quanto o Sam Raimi e o Mark Webb faziam uma direção bem mais competente em cima do personagem do Homem-Aranha, que esse filme ele começou a praticamente refazer cenas. Tem muitas cenas aqui que parecem que foram praticamente copiadas e coladas de algum outro filme do Homem-Aranha. A cena inicial de Web's Wing ali é praticamente copiadaça da cena do Espetacular Homem-Aranha 2. A cena final ali parece muito que foi também tirada da cena do Homem-Aranha 3. E a trama inteira desse filme parece também inspiradíssima em Homem-Aranha 2 do Sam Raimi. Então, tipo assim, a impressão que eu fico novamente é, eles, em vez de quererem fazer alguma coisa nova, legal, ficou mais em tipo, tá, então a gente vamos ver as coisas passadas que a galera gosta e vamos tentar replicá-las. E sei lá, cara, eu acho isso meio paia, pra falar a verdade. Mas, enfim, todos esses problemas que eu falo do filme são problemas que eu acho que são mais secundários, assim. Eu acho que a maior parte de vocês talvez não se incomodem muito com isso, porque, né, você tem que entender mais ou menos ali a história, né, que a Marvel está contando pra gente no cinema, séries. E eu acho que a maior parte do público sequer acompanha esses filmes e essas séries, então acaba ficando meio avulso mesmo em relação a tudo isso. Mas eu acho que o principal problema aqui é o próprio Homem-Aranha. E eu vou explicar um pouco melhor isso. Novamente, eu acho que o primeiro ato ele trabalha bem essa questão do Homem-Aranha, mas chega num momento que a gente começa a perceber que o drama real desse filme acaba sendo muito centrado dentro da relação dele com a Zendaya. Tem a relação dele com o Ned também, né? Que é, entre aspas, importante. Mas o principal ali é a MJ. E pra mim eu acho que isso daí já concentra um dos principais problemas do filme. Que é que basicamente ele viveu pouquíssimo com a Zendaya, né? Com a mesma personagem aí da Zendaya. Nos outros filmes do Homem-Aranha. Cara, se você for pegar ali os dois últimos filmes ali do Tom Holland, foi uma semana que ele passou com a Zendaya, basicamente. Você consegue argumentar ali que ele passou uma semana namorando a Zendaya. Não me pega que passou 5 anos e ele ainda está pensando numa relação que ele teve por uma semana. Talvez você fale, não, mas é a MJ e o Ned. Que também, eu não sei o quão forte é isso tudo, tá ligado? Porque o Ned, sim, é meu amigo dele, pá, mas cara, se você para de falar com uma pessoa por 5 anos, cara, você não vai morrer de saudades da pessoa, assim, cara. Porque, tipo, é a coisa mais normal do mundo. Até assim, pra nós, seres humanos normais, cara. A gente para de falar com pessoas, né? Quando o tempo passa, pá, e tipo assim, passa 5 anos pra falar com a pessoa, você não tem aquela saudade, pelo menos não no nível que o Peter e o Tom Holland aparenta aqui, tá ligado? E pra mim isso fica muito mais fodido, porque tem um momento ali que ele basicamente abandonou tudo. Tem um momento ali que a Zendaya, né, ele vê a Zendaya beijando outro cara, e aí ele faz o que? Ele começa a se balançar na cidade, sem máscara, sem nada. E cara, isso daí pra mim quebrou muito o filme, porque o filme ele tava conseguindo estabelecer muito bem
essa questão do Homem-Aranha com a máscara, essa questão de como o Peter, ele, tipo assim, é completamente cético em relação a tirar a máscara, ele não tira pra nada. Mas a menina que ele namorou uma semana, 5 anos atrás, ele viu ela beijando outro cara e já fica todo malucado. Tipo, cara, pra mim isso não existe, sabe? É um negócio inventado. E quanto mais o filme passa, mais isso começa a ficar pior pra mim, sabe? Porque o Peter, ele começa a ver a Zendaya e, tipo assim, a primeira oportunidade que ele tem de reatar as coisas, ele vai com tudo, ele tira a máscara na frente dela, beija ela. E, novamente, é um negócio que eu acho que é meio merda, cara. Se ele fez todo esse sacrifício pra ficar longe dela, pra manter ela segura, por que na primeira oportunidade que se existe de reatar as coisas, você vai com tudo, cara? Tipo assim, parece que ele não quer de verdade isso. Parece que é um negócio só em primeira camada. Que de verdade mesmo, porra, ele nem se importa. E se ele conseguisse fazer alguma coisa ali pra reverter o feitiço, pra fazer as coisas voltarem ao normal, ele faria tudo isso numa boa. E novamente, quando a Zendaya lê a carta, a primeira coisa que ele faz ali é tirar a máscara na frente dela. Tipo, realmente, parece que ele tá querendo reatar as coisas. Parece que ele realmente não se importa com isso de manter eles seguros, de manter eles afastados pra eles ficarem bem. Não, ele não se importa mesmo. Por ele poderia voltar tudo ao normal, que foda-se. Ele não parece se preocupar tanto mesmo assim em manter eles seguros, manter eles afastados. Foi uma coisa que o filme tentou construir muito bem ali naquele primeiro ato, né, da importância da máscara e tudo, pra quando essa coisa realmente ficasse à prova, ele acabasse caindo em cima de tudo na primeira situação que desse. Então, tipo, fica um discurso fraco, fica um negócio meio mal desenvolvido mesmo. E a única coisa boa que meio que saiu disso tudo é que basicamente ele recusou a Zendaya, quer dizer, a Zendaya recusou ele nem pra isso, né? A Zendaya teve que se manter seguro porque o Peter, por ele voltava as coisas e foda-se. Ele meio que acaba dissipando ali naquele final porque ele desfaz o feitiço ali com o Ned. Que é até idiota, né? Porque um aperto de mão faz com que as coisas acabem se quebrando. Mas não. A menina lê uma carta que conta a história toda que os dois estiveram juntos, isso não. Isso daí não quebra nenhum feitiço, né? Enfim, cara, tipo assim, é incoerente acima de tudo. E eu entendo que tem toda essa questão ali, né, do Peter ficar sozinho, né, dele não estar vivendo com o Peter Parker, só com o Homem-Aranha. Que eu entendo, tá? É um dilema que não acho necessariamente ruim, mas eu acho que foi mal aplicado aqui, porque no final das contas, o Peter, ele fala muito disso, ele fala quando ele tá sofrendo, mas quando ele tem a chance ali de reverter as coisas, ele acaba caindo muito fácil nisso, né? Então, tipo assim, ele fala muito e faz pouco, tá ligado? E eu acho que é isso que acaba me incomodando tanto em relação ao trabalho de escrita dessa relação no filme. Tipo, ele quer manter eles seguros, mas tipo assim, na primeira oportunidade que ele tem de fazer as coisas meio que ao que era antes, bom, ele abraça essa oportunidade com tudo, ele nem contesta, ele realmente só vai, só deixa as coisas acontecerem mesmo. E isso é o que de fato me incomoda nesse filme. Então esse arco todo eu acho meio mal escrito, não acabou me convencendo muito ele. E até por causa disso que, no final das contas, quando chega naquele final, que ele reverte tudo, acaba ficando até mais fraco pra mim, tá ligado? Não só pela incoerência de roteiro mesmo, mas porque o filme não trabalhou esse peso de forma apropriada pra que, tipo assim, convencesse que ele de fato não queria que as coisas voltassem ao que era antes, que ele queria manter eles seguros pra, tipo assim, quando ele tomasse essa decisão de fato, tipo assim, fosse algo bom pro personagem. Porque pelo filme mesmo, se ele pudesse, ele faria isso antes, ele só não sabia como fazer, sabe? Então é isso. Infelizmente não foi um bom filme pra mim. É claro que é melhor que os dois primeiros, tá? Isso daí eu deixo claro, pra mim é melhor que os dois primeiros Tom Holland. Mas eu ainda acho que não chegamos lá ainda com Tom Holland como Homem-Aranha. Ele ainda falta um filme de fato pra ele. Pra ele acabar voltando a ser o que ele era, né? Antigamente como Homem-Aranha, né? Ser um filme realmente bom com esse personagem. Infelizmente ainda não foi hora. Ficou um vídeo gigantesco. Mas minha nota final pra ele é um 5,4. Infelizmente ainda não foi um filme que me agradou muito. Mas enfim. Bom, muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui. Obrigado como sempre. Se inscreva no canal, dá like, compartilha.
eu sempre aqui pra gente poder continuar. Muito obrigado por terem assistido o vídeo até aqui, obrigado como sempre. Então até, família, até, valeu, falou e tchau.